Ei, esportistas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Luiz Fernando do canal Esse é o Futebol. Hoje vamos comentar muito sobre a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda vamos falar sobre Lionel Messi, sobre Cristiano Ronaldo, Pepe Guardiola e muito mais. Então eu te convido a ficar comigo até o fim deste vídeo. Claro, já te convido também a deixar o like agora no começo. É só você apertar o curtir, já vai ajudar bastante. E claro, entende, mostra pro YouTube que você gosta do conteúdo do canal. Se inscreva também para você não perder nenhum vídeo, ativa o sininho, aquilo que você já sabe. Os links para você seguir nossas redes sociais estão na descrição, só você clicar, se já quer lá, sem trabalho nenhum, beleza? Bora então começar falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro desse fim de semana, que foi bem agitada, né? Tivemos algumas surpresas, tivemos algumas coisas se confirmando. Por exemplo, o Corinthians, né? Vai mesmo brigar para Libertadores, venceu mais uma, mas vamos começar mesmo falando sobre o Atlético Mineiro, que bateu o Curitiba no Mineirão por 2-0, uma partida que o Atlético teve muitas dificuldades. O gol foi sair lá no meio do segundo tempo, com o gol do Johan. Depois o Sacha entrou no segundo tempo e com 30 segundos em campo ele fez o segundo gol. E o Atlético Mineiro conseguiu esses 3 pontos importantíssimos na briga pelo título brasileiro. O Atlético, que é o vice-líder do campeonato, 7 pontos atrás do São Paulo. Então uma distância aí desconfortável para o Atlético, que vai ter que lutar muito ainda caso queira ser campeão brasileiro, sair da fila aí de muitos anos sem o título. Outro jogo que também foi no sábado, Goiás Sport dentro lá de Goiânia. O Goiás venceu por 1-0, gol do Fernandão. Mais uma vez Tadeu sendo decisivo, fazendo pelo menos 2 excelentes defesas para garantir o placar. O Goiás está ali na 18ª colocação, lutando para não cair, e agora tem esse alívio, uma vitória sobre o Sport, que agora está na 15ª colocação, pertinho da zona do rebaixamento, acho que 1 ponto de distância. Então o Sport precisa ligar o sinal de alerta e ficar muito atento aí para não entrar na zona do rebaixamento no Brasileirão. Outro jogo bem interessante foi Fluminense e São Paulo, um jogo bem equilibrado, né? O São Paulo venceu por 2-1 com um brilho natural de Brenner, fez 2 gols garantindo essa vitória do São Paulo. Com 2 gols de Brenner, o carisma do gol de acordo com o Fernando Diniz, jogando muita bola, iluminado, fazendo 2 gols importantíssimos, que coloca o São Paulo na liderança do campeonato mais forte do que nunca, com a mão na taça. O São Paulo brigando aí pelo título depois de 8 anos sem ganhar nada. Parece que agora está engrenando e está jogando bem, venceu fora de casa sem jogar tão bem assim, é verdade. O Fred ainda fez um belo gol pro Fluminense no erro de saída de bola do Gabriel Sara. Enfim, o Brenner foi totalmente e altamente decisivo, tá? Com esses 2 gols, garantindo a vitória do São Paulo, sem dúvida o melhor jogador da rodada. Tivemos um dos lances mais bizarros em Fortaleza e Flamengo, isso porque o jogo terminou 0-0, o Fortaleza na 14ª colocação, o Flamengo na 3ª colocação com um jogo a menos, mas com 7 pontos do São Paulo. Essa diferença poderia ser encurtada caso o Flamengo vencesse. O Pedro teve uma cobrança de pênalti e ele desperdiçou, tudo porque ele escorregou, bateu a bola nos seus 2 pés e o juiz acabou marcando infração. A bola chegou a entrar, só que por ter tocado nos 2 pés dele foi invalidado o gol. Uma bizarrice total que acabou roubando 3 pontos do Flamengo, que 7 pontos do São Paulo já começa aí a ver a liderança do campeonato um pouco mais distante. Tanto é que o Rogério Ceni está sendo muito cornetado, bastante criticado pela torcida do Flamengo, porque realmente não é o mesmo Flamengo do ano passado, um Flamengo com muitas dificuldades para criar chances de gol. Arrascaeta e Everton Ribeiro desconexos aí no meio do Flamengo. O Gerson jogando bem ainda não é o suficiente para o Flamengo criar chances e ser eficiente. O Gabigol, claro, faz muita falta, principalmente nas cobranças de pênalti, né? Porque o Flamengo já tá perdendo muito pênalti, perdeu 2 contra o São Paulo no Brasileirão, perdeu contra o São Paulo na Copa do Brasil com o Vitinho lá, perdeu agora contra o Fortaleza e continua assim, o Flamengo perdendo muitos gols, mais uma vez perdendo a chance de encurtar a distância para o líder São Paulo, que caminha a passos largos, nadando de braçada, rumo ao título brasileiro de 2020. O Botafogo e o Corinthians se enfrentaram no domingo, ontem, e o Corinthians venceu lá no Newton Santos pela primeira vez. O Corinthians nunca tinha vencido no Newton Santos, venceu por 2-0, com Casares sendo importante, sendo decisivo, fazendo o primeiro gol de cabeça após uma boa jogada do Gustavo Mosquito, e no finalzinho do jogo Vital ainda conseguiu fazer o segundo numa bela jogada individual. O Corinthians, que está evoluindo muito, é um time com uma cara de time mesmo. Isso não tinha o Corinthians, não tinha uma identidade. Agora com o Wagner Mancini, o Corinthians já tem uma identidade, é um time muito mais organizado, que toma poucos gols e que sabe construir. De 3 jogos pra cá, o Corinthians já criou mais chances de gol contra o São Paulo, contra o Goiás e agora contra o Botafogo. Desperdiçou muitas chances, é verdade, mas já consegue clarear mais jogadas,
arrancada já consegue incomodar mais o adversário. Tanto é que o Corinthians está na 9ª colocação do Brasileirão, a mesma pontuação do Santos, que é o 8º, e a 1 ponto do Fluminense, que é o 7º. Então o Corinthians aí próximo do G6 está sim na briga pela Libertadores, enquanto o Botafogo está afundado, está na 19ª colocação e jogando um futebol horrível, já está aí 6, 7 jogos sem vencer. Uma situação bem crítica do Fogão. Para o vídeo não ficar muito longo, agora eu vou dar mais alguns placares para vocês do que aconteceu na rodada. Inter venceu o Bahia por 2-1 lá em Salvador, com gol de Galhardo de pênalti, voltando a marcar o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 16 gols. Rodrigo Doraldo ainda fez de cabeça, o Ramírez, que se envolveu naquela polêmica com o Gerson, diminuiu. O Santos e o Ceará empataram na Vila Belmiro, 1-1. O gol do Santos foi marcado pelo Marinho, o gol do Ceará foi do Samuel Xavier, lateral direito, fez seu primeiro gol com a camisa do Ceará. O Santos na 8ª colocação, o Ceará na 10ª colocação. O Atlético Paranaense em ritmo de treino goleou o Vasco por 3-0, gols de Carlos Eduardo 2 vezes e Nicão definiram essa goleada, que o Vasco agora afundando o Vasco mais ainda na 17ª colocação, vivendo um momento horrível, e muitos já pedem a demissão do treinador português, o Ricardo Sapinto. O Palmeiras venceu o RB Bragantino por 1-0, gol do Luiz Adriano, outra partida apagada do Palmeiras, que estava com algumas alterações, é verdade, mas não conseguiu desenvolver bem o seu jogo. O Bragantino chutou aí 20 finalizações, acertou 2 traves, próximo de marcar o gol, porém não marcou, e o Palmeiras conseguiu esses 3 pontos importantes, que deixa o Palmeiras aí firme no G6, e o RB Bragantino na 13ª colocação. O Grêmio finalizou a rodada vencendo o Atlético Goianiense por 2-1, com alguma dificuldade, gols de gol contra do Dudu e um gol do Thuram, garantindo a vitória do Grêmio frente ao Atlético Goianiense lá em Porto Alegre. Com essa vitória, o Grêmio chega à 5ª colocação, se fortalece no G6, e o Atlético Goianiense bem mais tranquilo na 12ª colocação. Assim está a classificação do Campeonato Brasileiro após a 27ª rodada. Alguns times estão com jogo a menos, é verdade, mas já dá para ter uma noção de como está aí o campeonato e do que vai acontecer nas próximas rodadas, que só volta agora em janeiro de 2021. Sim, meu respeitável público, eu falei pra vocês que iríamos falar de Messi e falaríamos de Cristiano Ronaldo e vamos falar, tá bom? Então cá estamos para falar de Lionel Messi, que está na Argentina, em Rosário, precisamente, para passar o Natal com a família, passou, inclusive, e o Barça avisou que o Messi voltaria depois dos seus companheiros. O Barça voltou a treinar ontem, domingo, e o Messi não se reapresentou. O Barcelona informou depois que o Messi está finalizando um tratamento no tornozelo direito, de que ele estava lesionado, e que ele voltaria após o jogo contra o Eibar, que será amanhã, na terça-feira. O Messi então voltará a treinar, é esperado para treinar quarta-feira, né? Esperado na Espanha quarta-feira aí. Só quero informar vocês que o Messi está finalizando um tratamento de lesão. O Barcelona não tinha avisado que o Messi estava lesionado, né? Quem assistiu ele em alguns momentos viu que ele estava reclamando de algumas dores, assim, nada muito contundente, e agora o Barcelona avisa que ele está finalizando esse tratamento. O Barcelona nada transparente sobre a lesão de Lionel Messi, mas fala que, tipo assim, o Barça tenta mostrar que não é nada grave e que quarta-feira ele já está de volta para se reintegrar ao grupo e deve reforçar o Barça contra o Huesca no domingo. Se eu falei de Messi, agora eu tenho que falar de Cristiano Ronaldo. Sim, ele e outros craques estavam em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para receber um prêmio do Global Soccer Awards, que é uma premiação organizada pelo Conselho de Esporte de Dubai, lá nos Emirados Árabes, que premia todo ano os melhores jogadores do ano, e dessa vez criou ali a sessão de melhores do século, né? E o Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do século, o Pep Guardiola foi eleito o melhor treinador do século, e o século vale ressaltar de 2001 para cá, e o melhor time do século, obviamente, o Real Madrid, que ganhou a Champions League, que foi totalmente irrelevante, totalmente brilhante, dominante nesse século até aqui, e também teve prêmios para os melhores do ano, como o Lewandowski, que ganhou o melhor do ano, Hans Flick, o melhor técnico, entre outros. Outros jogadores também estavam na cerimônia, como Piqué, Gerard Piqué, zagueiro do Barcelona, que também recebeu o prêmio pela sua carreira excelente nesse século. Beleza? Eram essas informações que eu queria trazer pra vocês. Se você gostou do vídeo, apoia com seu like, se inscreva aqui no canal. E é isso, pega esse link e manda para os seus amigos, para todo mundo ficar sabendo de tudo que eu falei aqui. E eu quero também que vocês respondam aqui nos comentários se vocês acham que o São Paulo será campeão brasileiro. Será que chegou a hora do tricolor paulista sair da fila e conquistar esse título? Eu acho que tá chegando, viu? É inevitável. Bom, galera, tô ficando por aqui, até nosso próximo vídeo. Juízo!